A paz do Senhor Jesus. Eu sou José de Souza, pastor da Igreja Missionária Yeshua para sempre. E hoje vim trazer a mensagem em São João, capítulo 10, no versículo 22, que diz: A festa da dedicação. Em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Respondeu-lhes Jesus: Já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. Porque sendo tu homem, tu fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei: Eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Queridos amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, eu quero trazer nesta mensagem o verdadeiro chamado. Porque a Bíblia diz, e deixa bem claro, que Jesus ele já tem um povo escolhido. A palavra de Deus diz que Deus, desde a fundação do mundo, ele ali, através de Abraão, ele selecionou um povo, a qual ele amou muito, a qual ele protegeu muito, a qual ele ali estabilizou, né, o seu reinado, mostrando a todas as outras nações que ele era o único Deus de Israel. Mas nós podemos observar que Jesus, ele quando veio a este mundo, ele deixou também bem claro que ele veio para esse povo. Ele veio para essa nação, mas esta nação, ela fez pouco caso dele. Você observa aqui que quem estava tentando apedrejar o próprio Filho de Deus eram os próprios, a própria nação que Deus escolheu, eram os judeus. A Bíblia não fala que foram pessoas ateus, pessoas sírias, pessoas de outros, né, países, mas era apenas os judeus, o povo escolhido de Deus. E o que me chama a atenção nessa mensagem é que hoje, se vocês observar,
A dissensão que há entre o meio evangélico é muito grande. Se vocês observarem, eu tenho observado muito, porque eu ando muito, então eu vejo no mundo espiritual a comunhão que há do povo que não é evangélico, do povo que serve ao outro Deus. E eu observo que esse povo ele é mais unido do que o próprio povo de Deus. Hoje nós observamos que a desunião do mundo evangélico. Se o irmão ele se destaca mais no ministério, sempre tem 2 ou 3 pessoas tentando derrubar o ministério desse irmão. Ao invés de aplaudir, ao invés de glorificar o nome do Senhor, porque esse irmão sobressaiu, porque esse irmão evoluiu na fé, porque esse irmão ganhou um chamado de Deus para ser algo ainda um pouco maior, porque a Bíblia diz que na casa do Senhor há vários tipos de vasos. Há vasos de cobre, de ouro, de bronze, de prata. Há vasos de honra e há vasos de desonra. E quando nós nos propomos a derrubar o nosso irmão, a caluniar o nosso irmão, a defamá-lo de maneira que esse irmão venha até a sair da igreja, lembrando que quem está em Cristo jamais o abandonará. Quem está em Cristo jamais sairá da presença. Por mais que ele saia de um ministério e vá para outro ministério, mas ele não sai da presença. Porque a palavra diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Você observa que não estamos aqui na terra sendo um evangélico para seguir um homem, para seguir um ministério, para seguir uma doutrina. Nós estamos aqui na terra porque nós ouvimos a voz do Senhor que nos chamou, que nos tirou do lamaçal de pecado, que nos abriu os olhos para ver a verdadeira luz que é Jesus. E através disso nós passamos a seguir a Jesus. Seguir o verdadeiro Evangelho. Seguir o verdadeiro Deus que criou o verdadeiro Evangelho. É esse o objetivo. E ele disse, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então você que caluneia o seu irmão, e você, meu irmão, que foi caluniado, vocês estão numa prova muito grande. Porque quando você caluneia o seu irmão, você está fora da presença. Você está fora do chamado. Você está fora de ser uma ovelha. E você, meu irmão, que foi caluniado, que se abateu e que se distanciou da presença de Deus, você também é outro. Você está fora do chamado. Você está fora da presença. Porque a Bíblia fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Observa esse versículo. Observa esta palavra. Se tu és ovelha, nada pode te abater. Se tu és ovelha, você não persegue o seu irmão. Se tu és ovelha, se andam te perseguindo, é porque Jesus está na tua vida. É só glorificar, é só exaltar, porque no tempo certo Ele vai te exaltar. Ele não vai deixar que ninguém tire você da presença dEle. Ele não vai deixar que ninguém abata a sua fé se você ouviu a voz de Cristo. Se você realmente é uma das ovelhas que ouve a sua voz, a voz do Senhor Salvador Jesus Cristo, você vai continuar seguindo a Ele.
Não há problemas, não há obstáculo, não há barreira, não há dissensão, não há calúnia, nada. Paulo chega a falar que nada pode te separar do amor de Deus. Se tu és ovelha. Ah, irmão, você não conhece a minha luta. Você não sabe como me persegue naquele ministério. Irmão, tu tem duas opções. Ou você aguenta firme, acreditando que Deus vai te honrar, ou você sai desse ministério e vai para outro. Mas a opção de abandonar Jesus você não tem, se você é ovelha. Tenta entender isso. Se você é ovelha, você não abandona. Agora, se você não é ovelha, aí está bem claro que você realmente saiu porque você não seguia Jesus. Você seguia o cargo, você seguia a placa da igreja, você seguia o pastor, que ele se intitulava como líder, mas não a Jesus. Porque a Bíblia fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. Meu Pai que me deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Você entendeu essa mensagem? Você entendeu o que é ser ovelha? O que é ser submisso a Jesus? Você observa ali que os judeus estavam perseguindo, querendo apedrejar Jesus porque se intitulava Filho de Deus. Mas em todo momento, ele deixou de falar que era. Em todo momento, ele deixou de pregar o Evangelho. Em todo momento, ele deixou de curar. Em todo momento, ele deixou de pronunciar o que era a salvação em Deus. Esse é o verdadeiro Evangelho. Ninguém pode te parar. Ninguém pode te tirar da presença. Eu canso de falar em muitas pregações quando me dão oportunidade em várias igrejas, quando eu vou pregar. Eu digo, só tem uma pessoa que pode te tirar da presença de Deus. É você mesmo. Com o seu orgulho. Com o seu orgulho. Você não quer ali dar o braço a torcer e reconhecer que você é dependente de Deus, que só Ele pode fazer por você. Ele vai ser o seu juiz, Ele vai ser seu advogado, Ele vai ser o promotor, Ele vai ser tudo na tua vida, mas você tem que deixar Deus trabalhar. Não tome atitude precipitada. Não vá de encontro ao adversário, deixe o adversário lutar sozinho. Quando alguém nos persegue, ele não persegue a mim, a você não, ele persegue aquele que está em nós. Ele persegue o autor e consumador da nossa fé. Se você acreditar nisso, você vai ser um homem ou uma mulher vitorioso, vitoriosa. Mas é necessário você não se abater. Se você ouviu a voz de Jesus, segue-o. Segue-o. Independente de lutas, independente de diversidades, independente de perseguições, de calúnias. Segue-o se você é ovelha. Agora, se você é um desses judeus que não sabe ver, que não sabe enxergar, que é Jesus que está na tua vida, ou que quer estar na tua vida, porque a Bíblia fala que Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. Aí o que ele fez? Nos deu o privilégio, a honra de hoje estarmos aqui falando da sua palavra, de hoje estarmos na presença dele, esperando o dia do arrebatamento, ou até mesmo se hoje ou amanhã um de nós vier voltar, nós sabemos que ao deitar, nós vamos acordar do outro lado, salvos,
porque temos essa convicção. É para isso que nós estamos na presença. É para isso que nós buscamos a Deus. É para isso que nós submetemos a todos os tipos de ofensas, de humilhações, para acrescentar em nossa vida a salvação e a vida eterna. Não seja ignorante da palavra. Não seja um judeu. Seja um salvo. Porque esse é o objetivo de Deus na nossa vida. Que Deus possa abençoar você cada vez mais. E que você possa refletir que se você é ouvinte da voz de Deus, você é ovelha. E ovelha não se abate. Ovelha não se ofende. Pelo contrário, a ovelha baixa a cabeça e glorifica o nome do Senhor. Exalta Ele, porque se estão te perseguindo, é sinal que você é um escolhido. É sinal que você é um vencedor. Se você é um escolhido, se você é um vencedor, você é a ovelha de Cristo. E você ouve a sua voz e você o segue. Que Deus possa te abençoar grandemente. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sempre em sua vida. Que Deus possa te capacitar cada dia mais para suportar todos os males. Porque é assim que Ele diz, que Ele vai te livrar. Porque assim Ele pediu ao Pai. Pai, aqueles que Tu me deste, não peço que os tire do mundo, mas que os livre e os guarde de todos os males. Mas isso não quer dizer que não terá aflição. Porque Ele diz também, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então creia nessa palavra. Que Deus possa te abençoar grandemente. Mais uma vez eu digo, Deus é contigo, se você quiser ser com Ele.